Fala turma, boa tarde, tudo bem? Marcos Gurgel, diretor de inovação aqui do iFood. Talvez hoje eu esteja num dia dos mais felizes em relação a esses nossos bate-papos que a gente está fazendo sobre fintech e meios de pagamentos. Hoje eu estou com minha amiga e guru Ingrid, talvez seja o bate-papo mais feliz que eu estou tendo hoje aqui. E deixando muito claro, qual que é a intenção da gente estar fazendo hoje, né? O iFood, ele se preocupa, antes de colocar o pé dentro em cima de uma inovação, entender o que está acontecendo no mercado, entender o que é inovação de fora para dentro, trazer informações de pessoas que são experts nesse sentido. E antes de eu apresentar a Ingrid, falar quem é a Ingrid, falar o que a gente já fez no South By junto, eu prefiro, Ingrid, começar da seguinte forma. Cara, se apresenta um pouco para quem está assistindo para a gente, assim, quem que é a Ingrid Bartz? Não, legal. Bom, super obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui. Eu quase não gosto de falar, né? Então, a gente vai se divertir. Maravilha. Bom, eu sempre gosto de começar de maneira um pouco diferente, assim. A Ingrid é hiperativa. Isso explica bastante coisa que a gente vai falar aqui. Então, assim, eu funciono melhor quando eu faço muitas coisas ao mesmo tempo e eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Então, sou profissional, fundei o Linker, estou em algumas entidades representativas, então sou presidente da B Startups, sou diretora adjunta da Fiesp, estou no Conselhão, então eu gosto de, além de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ser um ser humano representativo e levar as pautas que são inerentes ao que eu faço para o Brasil, para destravar a inovação no Brasil. Você sabe que eu não consigo deixar de falar sobre a B Startups, tem um detalhe aí que eu acho que o pessoal precisa saber. Fala pra gente. Primeira mulher presidente da associação. Sensacional. Fácil adoro. não é, mas estamos aí. Cara, e eu lembro que você começou a tua história lá atrás do mercado financeiro, certo? Sim. Foi no banco? Eu comecei lá nos primórdios do Santander, fiquei quase 4 anos, depois fui para o JP Morgan e fiquei quase 10 anos. E aí você virou empreendedor efetivamente dentro de fintech. Isso. O histórico e o fato de você ter trabalhado no mercado financeiro serviram de inspiração para você fundar especificamente uma fintech? Não necessariamente. O fato... Vamos lá, a transição de carreira, né, do mercado financeiro tradicional para o mercado financeiro alternativo, que eu brinco que são as fintechs, ela não foi óbvia. Tá. Eu sabia que eu queria trabalhar com tecnologia, mas eu ainda não tinha um plano muito claro que ia ser fintech. Eu fiz um mini sabático pela Ásia, fiquei 4 meses viajando lá. Eu sempre falo isso, que eu não encontrei a paz interior, é tudo mentira para vender pacote de viagem. E quando eu já voltei numa grande, que hoje é uma grande fintech, mas que na época estava começando, que foi o Neon. E aí foi lá que eu me apaixonei para essa nova economia, especificamente falando de fintech, da inovação na legislação. Foi quando eu comecei a me envolver com entidades representativas, fui conselheira do Conselho do Open Finance com o Banco Central, sempre de maneira fora, né, o meu trabalho, sempre de maneira voluntária, mas não foi óbvio e não tinha necessariamente a ver com o meu background de mercado financeiro. Entendi. Você comentou que na época Neon poderia ser considerado ainda uma startup. Era super startup. Eu entrei, tinham 6 meses de Neon. Tá. Então era bem no comecinho mesmo. Bem no comecinho. Não sei se a gente não vai falar de datas aqui, Não, nem de claro, quando, não vai politicamente, mas o que é uma característica de uma fintech nesse estágio que você está falando? Independente de ser o Neon ou não ser o Neon, uma fintech com 6 meses, qual é a cara que essa fintech está? É interessante essa pergunta, porque, né, na verdade, foi um choque de realidade, né? Eu saio de uma estrutura que tem mais de 200 anos, JP Morgan, para uma estrutura de uma empresa recém-nascida. Então, acho que o primeiro choque de realidade é a falta, não no sentido negativo, tá? Mas, assim, a falta de processos estabelecidos. Então, como você não tem nada efetivamente criado, você tem essa possibilidade de criar você. De certa forma, liberdade para você criar. Exatamente. É liberdade para você criar. E isso foi uma das coisas que mais me atraiu. Eu acho que por isso que eu acabei, de uma maneira ou de outra, me identificando muito com esse ambiente. E quando você pega a tua experiência dentro de Neon e resolve, me ajuda se eu estiver pronunciando da maneira correta, é Linker. Linker. Quando você funda Linker, você consegue me listar, assim, ou se você conseguir lembrar, quais foram os 3 principais desafios que você encontrou, né, para criar uma fintech no Brasil? Eu não sei se tem a ver necessariamente com fintech, mas é a questão de pessoas, né? De time. Assim, foi o primeiro grande desafio, porque você tem ali recursos financeiros finitos e poucos normalmente, e
Você não tem como competir com relação a salários, benefícios com esses profissionais tão especializados que você compete, por exemplo, com grandes bancos. Então, você tem que estar muito engajada no seu sonho para conseguir vender esse sonho para alguém que vai embarcar numa aventura com você que ainda não tem nada. E aí, você está falando do primeiro ponto, pessoas, eu vou tomar Isso. liberdade, desculpa de te interromper, Vamos mas lá. o que você fazia, no bom sentido da palavra, assim, para convencer uma pessoa, olho no olho, a falar, cara, Gurgel, sai daí desse banco e vem empreender comigo? Todas as pessoas já me conheciam. Então, minimamente, é a sua reputação que vai Perfeito. convencê-las, não vai ser a remuneração. E a sua capacidade de entrega também, porque como essas pessoas me conheciam de outros lugares que eu trabalhei, elas sabiam que eu entregava, pelo menos, Não entendeu? era uma marinheira de primeira viagem, estava talvez sim em startup, mas pô, ela tem um histórico de entrega, um track record muito interessante. É isso, basicamente é acreditar em você como empreendedor. E assim, poderia não ter dado certo, mas eu não estava enganando ninguém nesse sentido, entendeu? No sentido assim, cara, a gente vai dar o nosso melhor para que isso dê certo. Então, estou listando aqui como primeiro desafio, Pessoas. time, pessoas. Exato. Ótimo. Segundo desafio, assim, um mercado altamente regulado. Então, você tem que estar muito amparado juridicamente falando e, normalmente, isso não é barato, né? Então, também, a gente usa das nossas relações pessoais. A gente acabou entrando, naquela época, num programa de incubação do Pinheiro Neto, que, obviamente, não cobrava da gente aquilo que ele cobrava de um grande banco, por exemplo, porque era um projeto que estava começando. Mas, de uma maneira ou de outra, a gente conseguiu também, como CPF, né? Se sentir seguro nesse ambiente regulatório por causa disso. Tá. E eu acho que o terceiro e último é a parte de conhecimento técnico mesmo. Certo. Então, a legislação, pelo menos nos últimos anos, ela tem mudado assim constantemente. Então, aqui, meu regulador é Banco Central, tá? Mas isso tem acontecido com outros reguladores financeiros também. O Banco Central tem sido muito dinâmico e agressivo no bom sentido com relação à inovação da legislação, da regulação. E, cara, acompanhar isso não é trivial. Por mais que você tenha uma parceria com o escritório, você, como empreendedor nesse meio, você tem que acompanhar, entender e ver os impactos disso no seu negócio. Então, também, essa questão de conhecimento e flexibilidade para, sair uma legislação, vai, volta, sabe assim? Então, Você está desafio. respondendo e na minha cabeça, é óbvio, eu particularmente, Gurgel, não estou embedded dentro do métier de setor de método de pagamento e fintech. Mas estou imaginando um grande banco, a gente não precisa citar qual, está indo numa direção ou está fazendo uma aposta num determinado segmento dentro da área financeira e, de repente, muda-se a regulação. Existe um custo que ele tem, mas uma velocidade também que o banco tem de, vamos se adequar a isso. Como é que você faz isso, né, com um grupo de 10 pessoas? Como é que você faz isso quando você está super no iniciozinho, né? E assim, tem o custo também de você virar essa chave, né? Então, você está indo numa direção, está lá desenvolvendo com o seu time de tecnologia, por exemplo, e aí vem uma legislação, você tem que falar, isso às vezes mexe com a sua receita. Então, não é trivial. Não é trivial. Não é trivial. Tem Vamos que lá. gostar. Tem que gostar e gostar Tem que muito. gostar de emoção. Gostar dessa emoção, né, cara? E do regulador. E do regulador também. Deixa eu te perguntar, se você puder me falar, a Linker foi criada em? 2018. Hoje, 6 anos depois, era você. Hoje, quantos funcionários? A gente bateu 110 funcionários. Você ainda se considera uma startup? Você é o quê? Eu me considero, mas eu fiz o exit, né? Então, como a gente foi para dentro da estrutura da OMIE, a gente se considera OMIE agora. Então, a gente já nem é mais a startup Linker do que a gente foi. A gente virou uma business unit internamente na OMIE. Essa operação aconteceu quando? Foi em? 2021. 21, tá 3 anos depois, digamos assim, da sua fundação. Exato. Não é um outlier mesmo, não é o que a gente vê no mercado. Então, empreendedores, não se sintam frustrados. Se vocês já passaram desse tempo e ainda não fez ainda não aconteceu isso. Tá tudo bem, vai dar certo. Tá. Agora, se a gente pega esses, particularmente assim, eu queria até fazer um recorte aqui. Os primeiros 3 anos, você consegue pensar assim, voltando à fita, o que foi o grande acerto e o que foi o grande erro da Ingrid como dona daquele barco ao longo dos 3 primeiros anos? Acho que o primeiro acerto foi o que a gente fez mesmo, assim. Por que a gente foi num mercado só exclusivamente, porque o Linker é uma conta digital para pequena e média empresa. Cara, o grande acerto foi o mercado de pequena e média empresa, porque o Brasil, de uma maneira geral, e as fintechs ainda estavam ali, PF, Serviços Financeiros Digitais para PF.
Desde lá de 2017, quando eu entrei no Neon, foi só para PME. Eu fui uma das primeiras pessoas a falar de conta digital PJ no Brasil. Então, acho que olhar qual vai ser a próxima grande onda dentro disso, acho que foi o grande acerto. Legal. E o nosso grande erro, eu não sei se chega a ser um grande erro, mas, cara, empreender na pandemia, eu não recomendo. Difícil, para não falar outros Amigos, termos. não repitam esse caso. Tá. Que não foi um erro, assim, claro, a gente teve vários pequenos erros. Acho que, por exemplo, a gente não pegou investimento anjo, foi bootstrap, até a nossa primeira rodada, que foi um seed. Caramba. Não repetiria, eu seguiria esse by the book que tem no mercado de captação, né? Uhum. Porque esses investidores anjos primeiros, ali no comecinho, eles te ajudam de uma maneira ou de outra, até passar confiança para os próximos. Mas acho que assim, a maior dificuldade que eu, como empreendedora, tive foi empreender na pandemia mesmo. E, poxa, times remotos, muitas vezes você precisava contratar pessoas, e aí você contrata só de maneira remota, e aí quando você encontra pessoalmente, não era bem aquilo que você... Então, todo esse pacote que veio com a pandemia e que a gente não estava preparado, acho que se você pensa hoje, né, que já aconteceu e se prepara melhor para isso, acho que fica mais fácil. Por exemplo, a gente não tinha nenhuma pessoa remota. 0 pessoas remotas. E aí a gente fez essa transição literalmente de um dia para o outro. E aí gerir times que não estavam acostumados ao remoto, de maneira remota, e você é extremamente pressionado, até como pessoa, por causa do contexto histórico que você estava vivendo, não recomendo. Então, também... se eu tivesse, Ingrid, essa experiência com relação a trabalho remoto, no mínimo híbrido, assim, acho que tinha me ajudado mais a ficar um pouco mais tranquila. É meio que você não conseguia, ninguém conseguia antever o cenário que estava vindo, mas como é que você se prepara hoje em dia para, cara, se um cataclismo acontecer, Isso. o que eu faço? Exato. Né? E aí são testes de estresse mesmo que a gente fala, né? Então, cara, pensa nisso. Pensa nisso. Tipo, e se a gente fazer esses exercícios meio bizarros? Se a gente ficar sem luz durante 20 dias? Pô, aconteceu isso no Amapá já, na pandemia. E se a gente ficar sem internet por tantos dias? Acontece uma coisa lá nos servidores dos Estados Unidos. Fazer esses testes de estresse te ajudam muito a também se proteger minimamente. Ninguém precisa estar preparado para todos os... Ser o cara que está prevendo o cataclismo, o fim do mundo o tempo todo, mas... Não, mas minimamente uma coisinha ou outra, já deixar meio esquematizado, é legal. Legal. Não está no script, mas você me falando, uma pergunta que sempre me fazem, que eu acho que seria super rico para quem está ouvindo a gente ter uma ideia, você tinha uma função, uma autonomia e um papel, uma responsabilidade como fundadora, dona e mãe de tudo ali da Linker. Vocês fazem, eu não sei como é que eu posso chamar assim, mas vocês fazem um merge ou vocês vão para dentro da OMI. O que mudou na tua vida? O que mudou nas tuas responsabilidades? O que mudou em termos de assim, liberdade / autonomia para uma pessoa que era founder e agora ela é parte de um grupo maior? Olha, eu não estou falando porque é o meu pai rico, não, tá? Mas eles foram extremamente flexíveis com relação a isso. Porque desde o começo, quando a gente estava negociando, a gente deixou claro que somos fundadores, né? Nós não éramos executivos mais. E não ter essa liberdade ia ser complicadíssimo para a gente, mas faz 2 anos isso já. Foi está sendo assim, uma experiência super boa. Por isso, inclusive, que a gente virou uma business unit. Porque a gente tem essa liberdade. Obviamente que a gente alinha com relação aos projetos, aos novos projetos, novas estratégias. Aí tem mais gente na mesa. Perfeito. Mas não é que mudou se a gente pode ou não pode, a nossa autonomia e liberdade. Não, mas juntou mais gente para discutir. E aí vai de acordo com a sua habilidade de negociação, né? Então, acho que isso é o que mudou mais depois da venda. Usando as nossas analogias internas de jet ski dentro da iFood, assim, você continua sendo a pilota de jet ski? Continuamos, né? Os meus sócios. Mas tem mais gente em mais jet ski. Cara, tô pensando assim, saiu do Merrill Lynch, resolveu fundar a Link. Saiu do JP, resolveu fundar a Link. Sai você, teus sócios e, cara, vamos crescer e esse negócio chega lá a 100 pessoas. Uhum.
Você consegue listar ou lembra, assim, quais foram os principais desafios na estratégia de go-to-market de um business que era relativamente novo, né? É o que Sim. você está falando, conta para PJ. Quais eram os 3 desafios para você escalar esse produto na época? Claro, primeiro, a primeira ponta é não ficar totalmente dependente de marketing digital, né? Tá. Então, assim, marketing digital, você acerta ali a receita e aí você só vai colocando gasolina, né? Poxa, mas e se acontece alguma coisa, né? Criar esses novos canais de distribuição. Então, acho que foi um grande desafio. Acho que é um grande desafio para muitas, se não todas, startups, mas acho que esse é um ponto importante. Dentro do mercado de PJ, você tem um monte de perfil. Você tem desde a MEI, dentro de PME, não estou nem falando de grandes empresas, tá? Mas dentro de PME você tem MEI, você tem limitada, você tem SA, você tem startup, você tem business tradicional, você tem empresa de tecnologia, você tem uma série de perfis ali que você vai ter que definir a sua persona e deixar alguns perfis de lado. Não significa que eles não vão ter conta com você, mas você precisa escolher bem os seus alvos, né? Porque, como a gente falou, os recursos são finitos. Então, você não tem recurso para ficar atirando para todos os lados e não faz sentido. Até porque, normalmente, você tem uma tese. Então, fazer esse refino é super importante. E como se diferenciar da concorrência, porque conforme o tempo foi passando, a concorrência também aumenta. E aí, né, como é que você se difere? Então, é um desafio que é um desafio também, acho que para grande parte dos business, né? E eu ia pegar, diga, esse ponto que você está falando para a gente é super interessante, ou importante a gente pensar o seguinte: como que você falou de diferenciação, né? Você está sozinha dentro do mercado e de repente aparecem vários competidores. Como que uma startup, não precisa ser necessariamente sua linha, mas como que uma startup se normalmente diferencia ou se adapta a uma nova realidade? Primeiro, você tem que estar o tempo todo sabendo o que está acontecendo no mercado. Perfeito. Então, acho que essa é uma grande qualidade que eu, pessoa física, tenho, sabe? Como eu sou imperativa, tudo. Eu fico sabendo de tudo e me provoco todos os dias para saber se eu estou sabendo de tudo que está acontecendo. Se você não gosta disso, é mais complicado como fundador, sabe? Porque, cara, mesmo que doa, você vai ter que ficar muito informado com relação ao seu mercado, pelo menos, entendeu? Larga os memes, então foca no seu business. Entendi. Exato. E essa questão de diferenciação, assim, tem algumas estratégias, né? Então, tem preço, muita gente gosta de ir pelo caminho do preço, né? Faz sentido, mas não existe no free lunch, né? Exatamente. Então, assim... Reduzindo de um lado. Enfim, tem que ficar de olho nessas coisas também. Uma das coisas que eu, Ingrid, particularmente gosto com relação à diferenciação, porque, sendo super transparente e honesta, serviços financeiros estão virando cada vez mais commodity. Perfeito, concordo. Você pode total. Nichar, assim, eu acho bem interessante essa questão de nicho, porque as fintechs nasceram muito nesses nichos, mas o que vai ser ali, né, seu canto da sereia? Minha percepção pessoal é que nada substitui o bom atendimento ao cliente. E aí, esse atendimento ao cliente pode ser uma série de coisas. Pode ser o pós-venda, pode ser o gerente de contas, né? Quando você está falando, enfim, de algumas startups que têm essa figura. Pode ser o time próprio de CX, né? Então, e não é assim, ser simpático, ser legal. Não, você tem que ser efetivo. Perfeito. Então, assim, para mim, um bom atendimento ao cliente é você ter como você falar, como você entender ali o problema que está acontecendo e ser efetivo no final do dia. Até interessante falar isso, dar um exemplo prático aqui. Eu sou a psicopata da parte de atendimento ao cliente e, por exemplo, de notas. Notas em lojas e Reclame Aqui, por exemplo. E uma vez chegaram para a gente e perguntaram assim: nossa, mas como é que vocês conseguem uma nota tão boa no Reclame Aqui? E o ponto que eu sempre falo é assim: não importa se você tem problema todo mundo tem, toda empresa tem. Como você resolve o seu problema é que vai definir se você tem um bom atendimento ou não. E a nossa nota no Reclame Aqui é exatamente isso que eu estou te falando. Reflete o nosso bom atendimento no sentido de resolver os problemas, não de não tê-los. Então, muita gente gosta de esconder os problemas, não quer aparecer num Reclame Aqui da vida, tal. Aham. Não é isso. É. É como você resolve.
E Legal. aí isso vai reverberando em várias coisas. E isso acaba sendo uma boa estratégia de diferenciação. E apesar da gente estar falando de diferenciação aqui, a próxima pergunta que eu tinha para você, eu acho que de certa forma deve estar linkada com isso, que era assim, se você puder falar, seja da Linker, seja da Omni, qual que é a principal estratégia, né, de dentro do mercado de fintech, muita coisa nova acontecendo. Dentro de muita coisa nova, como é que você retém e engaja teu cliente? Eu estou entendendo que é via Basicamente, atendimento. é isso. Porque, assim, às vezes você tem estratégias diferentes, a gente nunca acreditou desde o momento zero, em tudo de graça. Porque você está prestando um serviço, então, por mais assim, você tem que ter um preço competitivo, mas a gente nunca colocou nada completamente de graça no sentido assim, a nossa conta era gratuita, mas o boleto lá no comecinho era R$ 2. O boleto compensado na época. Então, assim, tem que ter um preço competitivo, mas a gente nunca acreditou nessa questão de tudo de graça. E aí, a melhor experiência, e aí passa por várias coisas, né? Uhum. Então, passa pelo atendimento, passa pela experiência no design, experiência dentro do aplicativo. Então, que vença a melhor experiência, na nossa concepção. Então, Perfeito. é um pouco, acho que respondendo a sua pergunta nesse sentido. Na semana passada, a gente estava conversando com outras pessoas aqui muito sobre a relação, digamos assim, startup e grandes empresas, ou startup e big corps, ou como é que funciona isso tudo. O que você acha que foram assim, as duas principais razões desse casamento Linker com a Omni? Na verdade, no nosso caso, foi que a gente tinha uma estratégia muito similar com relação a canal de distribuição. Então, a Omni é super conhecida. Desculpa, que eles não tinham. Não, eles tinham também. Era muito Também. similar. Era uma simbiose quase mágica, assim. Porque Legal. a gente tinha um programa de contadores, que a gente remunerava os contadores por contas abertas e contas ativas. Que estavam trazendo. Exato. E a Omie tem a parte de franquia de contadores, que é um mega sucesso, assim, é um case genial que eles têm. Legal. Então a gente estava falando ali com os mesmos players com relação a canal de distribuição e os tratando muito bem nesse sentido, porque, cara, eles são mega parceiros nossos no final do dia. Então foi uma das coisas, inclusive, que chamou a atenção da Omie com relação à compra. Desculpa te interromper, mas só ver se o Claro. meu raciocínio está correto. Uhum. Vocês tinham aqui vou chamar de cliente, e estava você batendo nesse cara e a Omni batendo nesse mesmo cara, de certa forma, Com oferecendo produtos complementares. complementares. É isso. Então, assim, a Interessante. gente já estava na mesma estrada. Mas aí passaram a oferecer uma solução única, uma mais proposta de valor completa, único. exatamente. Legal. Então, assim, a gente fecha duas pontas de necessidade dos clientes, dos contadores, que são as pequenas e médias empresas. Legal. Interessante isso. Muito. Eu vou fazer aqui uma quebra e tentar pegar um pouco de visão tua, como quem está super conectada no sistema, de, cara, impactos, tendências e futuros. Pode ser? Pode. Vamos fazer um exercício de futurismo agora. Futurismo. Vamos ver se a gente Não, acerta. o primeiro é tranquilo, porque, assim, apesar do termo ser bonitinho, e eu acho que até meio hype, Open Banking. Ai, sou super suspeita, né? Eu adoro. Cara, se a gente pegar, independente da definição e de quando, mas o que você acha que esse grande tema Open Banking muda para o mundo das fintechs nos próximos, não sei, 2, 3, 4 anos? Não, legal. A gente costuma falar agora, evoluiu um pouquinho, que é Open Finance. Então, é porque não é só produtos de banking. É tudo que envolve ali o financeiro de uma maneira geral e outros reguladores. Então, a gente está falando de mercado de capitais, a gente está falando de seguros, Legal. Então ampliamos esse escopo. Na verdade, eu acho que assim, é menos sobre o projeto em si e mais sobre como as pessoas vão sentir isso na pele. Tá. Então, a grande tendência do Open Finance é a parte de melhorar a experiência do usuário. Uhum. Então, a partir do momento que você tem os seus dados integrados nas instituições que você tem relacionamento, a sua oferta de produtos e serviços financeiros melhora. Tá. Ela é mais acurada. E o que eu falo com relação a produtos financeiros? Vamos falar do principal, crédito. Certo. Então, hoje você tem ali sua conta numa instituição há 20 anos e você não abre relacionamento numa outra instituição para crédito porque ela vai te dar uma taxa maior porque ela não te conhece. Não te conhece? Ela vai ter só ali um cadastro, os birôs, né, que você bate, de score de crédito, mas ela não tem o seu comportamento de consumo. Perfeito. Aquela instituição de 20 anos tem. Tá. Então, você fica preso à oferta daquela instituição. E aí você não Certo. gera concorrência, você não vai baixar os preços nunca. Os preços do crédito, né? Que eu Perfeito. digo, as taxas. Quando você tem o Open Finance, você pode
Só você pode fazer isso. Você vai e autoriza a instituição de 20 Perfeito. anos a compartilhar o seu comportamento de consumo com a outra a instituição para que as ofertas sejam competitivas em qualquer instituição que você queira. E eu não preciso entender o que é Open Finance para sentir essa melhora na minha vida. Então, muitas vezes a gente pergunta o que é Open Finance, as pessoas não sabem. Mas eu não estou me importando com isso. Elas vão começar a sentir quando elas derem autorização para compartilhamento dos dados e começar a pipocar ofertas melhores de crédito. Quando a gente fala de crédito, financiamento de carro, financiamento de casa, oferta cartão melhor. de crédito, exato, empréstimo pessoal. Legal. E que isso tem um impacto gigantesco numa economia de uma maneira geral. No PIB, porque a gente sabe que o crédito, quando bem feito, bem dado, com dados, para que você consiga fazer uma análise acurada, pode multiplicar os valores da economia, né? Impulsionar uma economia, porque conforme você vai gastando de maneira consciente, corretamente e tal, isso vai impulsionando a economia de um país. Então, essa é a minha perspectiva, que eu tenho crescimento da economia brasileira com relação ao melhor acesso a crédito, a democratização do acesso a crédito. E estou entendendo que é não só necessariamente a crédito, mas os produtos financeiros de uma maneira geral. De uma maneira geral. Porque eu também não acredito no modelo... vou ser polêmica. Eu não acredito no modelo de educação financeira que a gente normalmente fala hoje em dia. É chato pra caramba. E olha que eu tô falando... Cara, ninguém quer ficar vendo pra sempre, poxa, videozinho no YouTube, sabe? Lendo livro. Pra mim, opinião pessoal, você só aprende fazendo, você só aprende inserido. Então, quando você, de fato, melhora a inserção das pessoas, a bancarização dela nos produtos financeiros, ela vai aprender na prática, ela vai aprender fazendo. E ela não precisa saber o que é Open Finance, o que é SPB, o que é... Cara, não, ela está fazendo, está funcionando. Olha o Pix. Eu acho que o grande exemplo disso é o Pix. Então, as pessoas, elas não precisavam entender o que era o projeto para usar e ver o impacto positivo que tem na vida das pessoas. Eu acho que a educação financeira é aí, é aprender na prática. Então, o que você precisa fazer para fazer com que as pessoas tenham educação financeira? Inclusão. Ela, exatamente, inclusão financeira. Inclua ela no sistema financeiro de uma maneira correta, de uma maneira, né, boa. E aí a gente vai ver esse impacto na sociedade. Bacana. Vou fazer um exercício completamente estapafúrdia aqui contigo. Beleza, tá? vamos lá. Cara, pousou aqui na sala um cara de Venture Capital, te deu um cheque infinito e falou, cara, eu preciso que você faça ou construa do zero, de novo, uma startup dentro da área de fintech / vou até ser um pouco mais específico, dentro da área de métodos de pagamento. Pergunta para você cara, aonde que você investiria ou o que você faria? Alguma coisa relativa ao Open Finance. Tá. É como se fosse um tesoureiro para a pessoa física. Então, as pessoas não precisam mais pensar qual é a conta que está pagando o melhor cashback, qual é a conta que tem pagamentos automáticos. Tá. Uma ferramenta que faria toda a gestão financeira da pessoa, no sentido de até operacionalizar para ela tudo. E ela só vai precisar, de fato... Esse processo olhar. De decisão estaria feito a priori. É isso aí. Legal. Você tem, como a gente bem falou, uma camisa importante, um chapéu importante como a presidente da B Startups. Muita coisa... Você tem de cabeça um número, assim, mais ou menos, quantas fintechs hoje a gente tem no Brasil? Tenho. A gente estima que a gente tenha por volta de umas 2.000 fintechs. Porque tem fintech que não nasceu fintech, mas transformou em fintech. Tem gente que é fintech, mas não se enxerga como fintech. Então, a gente estima por aí umas 2.000. Mais ou menos umas 1.000, 2.000, é isso? 2.000, é. 2.000 fintechs. Quando você pega, assim, o cenário Brasil de fintechs, para onde que você está vendo, assim, existe algum grande movimento para onde você vê que todas as fintechs estão apostando em termos de inovação tecnológica? Eu estou falando aqui talvez um pouco mais, menos até de modelo, ou tá um pouco mais assim na área de tecnologia, algum tipo de tecnologia que você vê que está todo mundo correndo atrás? Inteligência artificial. Tá. Então, acho que cada vez mais isso vai ser necessário. Então, não adianta colocar no pitch que você tem inteligência artificial, porque isso daí vai ser o básico. Se você não tiver, que é um problema.
E tecnologias emergentes. Então, a gente já vê, por exemplo, falando de Drex, né, as plataformas ali de blockchain e tal. Mas eu costumo dizer também que tecnologia é meio, né, não é fim. Perfeitíssimo. Então, eu acho que a gente está no momento em que a gente precisa, acho que a grande tendência é mudar como se consome produto financeiro no país. Tá. De novo, sempre foi muito centralizado. Então, você tinha lá, até por osmose, né? Você fica lá, tá lá, dor de cabeça e tal. Cara, agora, se você ficar desse jeito, você vai perder grandes oportunidades. Então, Certo. como é que a gente, de uma maneira ou de outra, começa a mostrar para o consumidor que ele pode fazer a curadoria de produtos e serviços financeiros dele, seja o consumidor pessoa física, seja pessoa jurídica, seja você um B2B2C, um B2B2B, enfim. Como é que você segue nesse caminho dessa mudança de chave, de você ser o curador, né? Você, decisor, ser o curador dos seus produtos e serviços financeiros. E aí eu acho que é essa grande tendência que eu estou vendo. Então, dessa flexibilização dos produtos financeiros. No lugar você tem uma coisa, outra, e Certo. aí fazer essa orquestração dos produtos financeiros é que é. E até, às vezes, uma combinação de produtos e serviços financeiros, tipo um blended finance, que a gente Entendi. costuma estar falando agora. Eu vi um termo esses dias, a gente comentou aqui, se eu não me engano, agora eu não lembro se o termo é embedded finance, Também. se esse é o termo. É isso? É outro termo. É outro termo. É. Tá. O blended finance que eu falo é você fazer combinações de produtos e serviços financeiros. Vou dar um exemplo básico. Você tem um crédito num banco privado. Tá bom. E aí você cria um produto que você faz o crédito, metade desse crédito num banco público, numa linha de fomento. Você divide ali os riscos e você pode, com isso, impulsionar determinado setor. Então, vamos supor que eu quero impulsionar empresas de tecnologia. Eu crio um produto que é uma mistura de produtos financeiros e coloco um seguro na parte privada. Perfeito. Percebe que são produtos financeiros combinados, que em tese não existiam antes, para um determinado fim. Então, a gente começa a ver também esse tipo de combinação. Esse é a parte de blended finance. Blended finance. O que você comentou é muito mais parte tecnológica, internamente, que você faz uma cadeia, como se fosse uma cadeia produtiva tecnológica para produtos e serviços financeiros, mas é muito mais na parte de tecnologia. De tecnologia e não de... Que também é uma tendência ótima. Me ajuda. Semana passada ou retrasada, finalzinho de fevereiro, você estava no norte do país. Sim. O que era o evento? É o grupo de engajamento do G20, chamado Startup 20, que cuida de tudo que é startup e pequena e média empresa dos países do G20. Legal. E o Brasil é o atual presidente do G20 e eu estou como líder dessas reuniões aqui no Brasil para receber essas delegações, tanto a brasileira quanto as internacionais. Parabéns, antes de mais nada. Olha, obrigada. Não é remunerar. É um presentão que eu ganhei. Presente, tá? Mas eu estou aprendendo demais até com relação ao Brasil, assim. Tem sido uma coisa... Tem me feito um ser humano melhor. Legal. Agora, não sei se você teve oportunidade, dentro desses encontros com uma comunidade internacional, você chegou a ter algum tipo de visibilidade em relação ao que é tendência dentro do métier ou do segmento de fintech lá fora? Eu vou dizer, assim, me perdoem, não vou ser humilde nesse momento, não entendeu? Seja. O Brasil é que dita essas tendências com relação à fintech. Então, assim, o que a gente quer lançar de tendência, né? Aquilo que a gente está fazendo de bem, assim, né? Está fazendo bem, na verdade. Open Finance, Pix. Vou dar um exemplo do Pix que eu achei interessante. O primeiro grande país, assim, que lançou uma infra de pagamentos instantâneos e que fez bastante sucesso foi a Índia. Tá. Eles começaram com esse projeto, assim, né? Lançaram esse projeto em 2016. E a Índia tem 5 vezes mais população do que o Brasil. O nosso Pix começou em 2020. 4 anos depois. Exato. Metade do tempo do projeto. A gente já ultrapassou de volume financeiro o pagamentos instantâneos da Índia, que tem 5 vezes mais pessoas que o Brasil. E ao que você dá essa curva de crescimento tão acelerada no Brasil? É uma estratégia muito bem feita, com relação, por exemplo, a passar o valor que esse projeto tinha para as pessoas, porque Perfeito. todo projeto tecnológico precisa de engajamento. Certo. Se você não tem engajamento, você não tem um projeto
tecnológico bem-sucedido, né? Um projeto bem-sucedido. Desculpa. Então, acho que a mensagem de passar o valor foi muito bem feita. Tá. De você entender as necessidades, então, era de fato uma dor, porque senão as pessoas não tinham adotado dessa maneira. Perfeito. Então, você tem uma grande dor e passa o valor correto daquilo que você está fazendo, é garantia de sucesso. Tá, eu tô juntando esses dois pontos como eu efetivamente identifiquei o que é dor do meu cliente e não pressupus o que ele... isso aqui eu acho que o brasileiro vai gostar. Não estou pressupondo, estou efetivamente mapeando que isso é uma dor. E eu fiz a comunicação dessa proposta de valor de uma maneira muito bem feita e articulada, é isso? Exatamente. Então, assim, e poucas pessoas sabiam disso, que a gente já tinha ultrapassado o, em tese, até então, líder mundial com relação a pagamentos instantâneos. Então, assim, só para mostrar como o Brasil está muito bem nessa questão de fintechs e serviços financeiros, tá? A gente é o melhor do mundo. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida com relação a isso e nenhuma, assim, falsa modéstia com relação a falar isso também. A gente só precisa melhorar nossa autoestima, sentar nessa cadeira e começar a direcionar essas conversas para o caminho que a gente quer ser tendência. Tirar a síndrome ali do underdog. Não tem mais aqui comigo. E quem vem com esse papinho, leva logo um... Na minha frente não vai falar mal do Brasil. Bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Semana que vem, você vai para Austin? Não vou. Não vai esse ano? Não vou. Que pena. Eu tô assim... Não tô sabe... tentando salvar o Brasil com o G20. Tá. Mas uma pergunta, mesmo não indo. Uhum. A gente sabe que o South By é um evento muito aspiracional e de coisas assim, maluquices que podem ou não acontecer daqui a 5, 10 anos. Se você fosse dar um chute, não necessariamente no South By, mas um chute de uma mudança louca que pode acontecer dentro de métodos de pagamento no Brasil e no mundo nos próximos, 5, 10 anos. Você chutaria o quê? Contas offshore. Tipo, pode ser cripto e tal, mas assim, principalmente no momento que, infelizmente, a gente tem determinados países e numa situação de guerra, blá, 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 é importante que o cidadão ele tenha algum lugar para se resguardar com relação aos seus valores financeiros. E nem todo mundo, a parte de cripto eu sou super fã, mas nem todo mundo está habituado com esse tipo de experiência do usuário. Precisa melhorar muito para você conseguir interagir com o mercado de cripto de uma maneira geral. Então, eu vejo que a criação de moedas intercontinentais é uma tendência. Tipo, hoje a gente está muito baseado em dólar, mas nem todos os países eles podem pessoas, né, dos países ter conta em dólar. A gente está aqui, vamos supor, Mercosul. A criação de, eu não vou falar moeda, mas entendi. Unidades de valor onde Transitáveis. você consegue se proteger da flutuação cambial do seu país e de inflação e dessas... E ter quase que um safe deposit hedge. ali. Entendi. Como se fosse um hedge, uma unidade de valor que você tem um hedge. Maluca, tô sendo maluca, Legal, tá? eu gosto. Né? SX é para isso, né? Exato. Então, por exemplo, não precisa nem ser numa situação de guerra, por exemplo, mas em países onde a situação política está muito alarmante, muito agravada, cara, você como cidadão conseguir se resguardar dessas flutuações que podem acontecer porque o presidente do seu país falou alguma coisa que impactou direto no seu poder de compra, é quase que assim, algo sem nação. É uma moeda sem nação, porque aí nada vai influenciar no seu valor de compra. É o que você falou, está recheado de fatores macro particulares de um determinado Exatamente. lugar. Fazer um último ping-pong para a gente fechar. Pai e bola, pode ser? Pode, vamos lá. Quando a Ingrid vai fisicamente num restaurante, ela paga como? Eu sempre pago com Pix. Pix, eu digo, enfim, meios eletrônicos. Meios eletrônicos. Tá. Você lembra de cabeça de você ter ido em algum restaurante, não precisamos nem citar qual restaurante, mas do restaurante ter te oferecido uma ferramenta de loyalty que você achou interessante? Não me lembro. Não? Não. Em uma frase, aonde que você acha que vai dar a guerra das maquininhas atual? Em que sentido? Para onde que isso aqui vai dar? Putz, melhor experiência. Isso na mão do usuário. E na mão do dono do restaurante, por que ele vai decidir entre A, B, C ou D? Aumentar o fluxo de vendas. Tá. Que tipo de benefício esse cara tem como dono do restaurante para aumentar, né, para escolher entre A, B ou C, além do aumento de fluxo de vendas que você falou? Preço e experiência para ele também, né? E prazos. Prazo. Tá. E aí, última pergunta. Se você fosse pagar
Ingrid, fosse num restaurante e o restaurante fosse te conceder algum tipo de benefício, seja no online, seja no offline, para você voltar naquele tipo de restaurante, o que é esse benefício? É uma excelente pergunta. Deixa eu pensar. É desconto? Não necessariamente. Pode ser uma oferta exclusiva. Que quase VIP, assim, Exato. Por exemplo, a próxima vez que você voltar, ao invés de cada um, né, você está num casal, cada um pagar um prato, 2 pratos, né? A gente te dá um prato pelo custo. Entendi. Por 2, 2 por 1. Tá. Vou te pedir uma última dica. A gente tem aqui, assistindo com a gente, um time inteiro de fintech, que está estudando inovação de fintech. A gente tem um monte de startups que estão querendo se relacionar com o iFood. E a gente tem um grupo de pessoas que está pensando em inovação dentro da área de métodos de pagamento. E eu te pedi para encerrar dando assim, cara, da tua experiência como empreendedora, como uma pessoa que já viveu o mercado financeiro, como uma pessoa que hoje trabalha com startups, qual que é a tua melhor dica para um bom relacionamento entre startups, eu vou chamar de uma grande corporação, entendendo o iFood ainda não como uma grande, mas assim, como uma empresa que já está um pouquinho maior do que uma startup? Primeiro de tudo, assim, não se atenham às regras. Tá. Ninguém vai fazer nada fora da regra. Não é isso que eu estou falando, mas quando você tem uma boa ideia, às vezes você consegue fazer com que as regras se adequem. Então, pense em soluções sem se atentar às regras. E se de fato for uma boa solução, as regras vão se adaptar. Então, acho que essa é a maior dica, porque o que eu já vi muito acontecer vou falar de legislação, tá? Perfeito. Não, mas a gente não tem legislação para isso. Não importa, Então, a gente está no não vamos fazer. melhor momento do regulador para propor E uma criar regra isso. nova, exatamente. Só que eu preciso mostrar que isso tem valor. Ninguém vai mudar uma regra se não agregar em nada, nem na companhia, nem no regulador, nem na sociedade de uma maneira geral. Então, deixe a cabeça aberta mesmo nesse sentido e que, se fizer sentido, as regras vão se adequar àquilo que você está propondo. Então, seja bem criativo. Ingrid, se você quiser dar um obrigado, mais uma vez, o meu obrigado para você e agradecer a turma que está assistindo a gente. Muito feliz de ter você aqui mais uma vez com a gente. Obrigada. Eu acho que a gente está no melhor momento da história desse país, da história do mercado de tecnologia, inovação, startups, fintechs. Então, vamos surfar essa onda da melhor maneira possível, tanto para o nosso crescimento pessoal quanto para o crescimento profissional das empresas de uma maneira geral. Então, coragem, gente. Maravilha, gente. Coragem. Vamos tentar empreender, tá bom? Obrigado, turma. Até a próxima. Obrigado, Ingrid. Tchau, tchau.